Graça e paz, amada igreja, uma paz do Senhor, uma tarde abençoada, mais um dia se fez o Senhor, por isso estamos alegres. Nessa tarde que dá continuidade à nossa reflexão, a palavra, o Senhor, como eu falei no outro vídeo, me colocou no coração, está trazendo a palavra, uma reflexão, um ensinamento para nossas vidas. Porque em Colossenses o Senhor diz, prosseguir em conhecer o Senhor. E a forma de conhecer o Senhor é a palavra. Ele nos revela através da sua palavra. E se queremos conhecer mais a Deus, devemos meditar dia e noite nessa palavra, estudar essa palavra. Eu quero começar lendo um texto em Efésios 4, a partir do versos 11, que agora eu vou falar nesse momento sobre os 5 ministérios, né? Apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, o livro de Efésios 4, versos 11, e diz assim: E ele mesmo deu uns como apóstolo, outros como profeta, e outros como evangelista, e outros como pastores e mestre. No 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à manipulação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamo-nos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, os 5 ministérios é para o aperfeiçoamento e crescimento do corpo de Cristo. Esse é o propósito, o objetivo dos 5 ministérios. Quais são os 5 ministérios? Apóstolo, pastores, evangelista, profeta e mestre. Amém? Vamos começar falando sobre apóstolo, né? Vamos começar, como está no livro de Éfeso, ele começa para o apóstolo. Nós não vamos tratar em ordem, mas vou começar a falar do apóstolo. Apóstolo associamos aos primeiros ministros do evangelho convocados por Jesus. Os apóstolos foram os primeiros líderes da igreja, foram as primeiras ferramentas que Cristo usou para fundar a igreja. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, apóstolo foi a primeira ferramenta que o Senhor Jesus usou para fundar a igreja. E foram os primeiros ministros da igreja. Amém? Apóstolo. O significado da palavra apóstolo no grego é aquele que é enviado ou mensageiro. Nesses dias apostólicos, referia-se a um grupo seleto escolhido para desempenhar diretamente o ministério de Cristo. E incluía a tarefa determinada dada a alguns de completar o sagrado cânon da Sagrada Escritura. Depois, no próximo vídeo, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o cânon sagrado. Nos tempos contemporâneos, refere-se aos que têm a chamada de estender notavelmente o trabalho de Cristo, abrindo campos ao Evangelho, supervisionando igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Conscientes do grande potencial que representavam devido ao relacionamento que gozavam com Cristo, os apóstolos foram feitos seus mais legítimos representantes nos primeiros anos da igreja primitiva. No sentido amplo da palavra e da comissão dada pelo Senhor, todos os servos de Deus são apóstolos. Porém, no sentido restrito da palavra, o apóstolo é chamado e comissionado a realizar uma obra específica, englobando o aspecto da experiência, chamado e obra realizada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus disse aos seus apóstolos: Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobo. Mateus 10, verso 16. Foi nessa condição que os apóstolos de Cristo viveram, pregaram e morreram. Eu quero falar nessa noite, ou melhor, nessa tarde, né? Que ser apóstolo é viver e que os apóstolos de Cristo viveram
na época que eles edificaram o seu ministério na terra. E eu quero trazer agora, né, os apóstolos, nomes dos apóstolos: Mateus, João, Tiago, aleluia, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Tomé, André, Judas Tadeu, Simão, Pedro e Paulo. Lembrando que cada um deles teve um trabalho árduo no seu ministério. Eu vou dar apenas o exemplo de Bartolomeu, que, segundo a palavra diz, que ele foi evangelizar na Índia, na Ásia Menor, a Arábia e a Armênia. Ele morreu esfolado por ordem de um rei bárbaro. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Imagina evangelizar os bárbaros, Nós que estudamos, conhecemos bem a história dos bárbaros, Então, eles tiveram um trabalho árduo, eles doaram a tua vida. E todos os apóstolos tiveram uma morte, assim, bem cruel, humanamente falando, Nós, como os humanos, O Tiago morreu, ele foi lançado do templo abaixo, E morto a paulada. O Bartolomeu foi esfolado pelos bárbaros, O Tomé foi amarrado a uma cruz, e segundo o texto sagrado diz que mesmo ele estando amarrado em uma cruz para ser morto, ele continuou pregando o evangelho até morrer. O Tomé, a palavra diz que ele foi amarrado a uma cruz, e assim mesmo amarrado ele pregou a palavra, ele pregou o evangelho até morrer. Possamos refletir o evangelho que nós estamos pregando hoje. Será que nós temos, é uma apenas reflexão, queridos, nós hoje temos a mesma predisposição, a mesma coragem de ir evangelizar um local ao qual nós sabemos que nós podemos entrar nesse local para evangelizar, para levar a palavra, de repente nós não vamos voltar, nós vamos morrer barbaramente assassinados, como foi o caso desses apóstolos contemporâneos, Os apóstolos, como Simão, o Zelote, foi crucificado na Pérsia. Judas Tadeu foi morto à flechada. Paulo, sabemos como é que foi. O João, lançado numa caldeirão de azeite quente, fervendo. E muitos outros, que não vou aqui estar especificando, acho que os irmãos sabem como morreram os apóstolos, Eles morreram no trabalho de evangelismo, eles morreram pregando a palavra, eles morreram fazendo o ídolo do Senhor Jesus. Cumpriu-se na vida dele o que o Senhor disse, que eles tinham levado como ovelha ao matadouro, no meio de lobos, Mateus 10 fala isso. Então, se cumpriu essa palavra na vida dos apóstolos, do primeiro século da igreja, a igreja, que foi fundada, a primeira igreja. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, Esses foram levantados pelo Senhor, quando o Senhor, assim, fundou a igreja, Após a ascensão de Cristo, esse Senhor levantou esses apóstolos. Agora eu quero falar sobre o profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se deve confundir o ministério de profecia com o dom de profecia. Não se deve confundir o ministério de profeta com o dom de profecia. Verificamos no livro de Atos que se trata de um ministério distinto. O ministério profético merece um trato cuidadoso em função dos riscos de deturpação que sofrem em nossos dias. Os profetas e profecias de ambos os testamentos tinham um propósito pré-estabelecido dentro dos moldes divinos. Os profetas no Antigo Testamento eram homens de Deus que espiritualmente estavam muito acima dos seus contemporâneos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No próximo vídeo vamos estar fazendo essa diferença do ministério de profecia com o dom de profecia. Tá? O ministério de profecia com o dom de profecia. A gente vai estar fazendo essa distinção mais detalhada no próximo vídeo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na língua hebraica, o termo é rosh, traduzido por vidente. Esse substantivo, em português, indica a capacidade especial de se ver na dimensão espiritual e de prever os eventos futuros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logo, o título sugere que o profeta não era enganado pela aparência das coisas, mas era aquele que via conforme realmente eram.
da perspectiva do próprio Deus. Então, o profeta, ele não era enganado, ele não se enganava com o que ele via. Ele via na perspectiva do próprio Deus. Da mesma forma que Deus via, Deus revelava e mostrava o profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também Nabi, esta é a principal palavra hebraica para profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que ocorre 316 vezes no Antigo Testamento, essa palavra Nabi-im é a sua forma no plural, embora a origem da palavra não seja clara. O significado do verbo hebraico profetizar é emitir palavras abundantemente da parte de Deus, por meio do Espírito de Deus. Sendo assim, o Nabi era o porta-voz que emitia palavras sob o poder impulsionado do Espírito Santo. Então, a gente faz uma diferença aqui. O emitir a palavra impulsionada pelo Espírito Santo é uma coisa, né? E emitir aquele Nabi, que é a palavra hebraica, que para profeta, que é aquele que o Senhor fala com ele, o Senhor, e ele ouve e vê, e entende na perspectiva do próprio Deus. Ele vê da forma que Deus assim o revela, o mostra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Os profetas eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação interesse principal era a vida espiritual e pureza da igreja. A função do profeta na igreja incluía, então, quando Deus usa um profeta na igreja, a motivação é a pureza e a vida espiritual da igreja, é banir o pecado, é tirar as heresias que sempre rondam no meio do corpo de Cristo. Então, a função do profeta na igreja inclui proclamar a impressão da palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Sua mensagem visava demonstrar, exortar, animar, consolar e edificar. Era dever do profeta desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo. Vale ressaltar, porém, que ainda há profetas na igreja hoje, homens através dos quais Deus fala, visando a edificação, exortação, consolação da sua igreja. Então, quando Deus usa um homem, a mulher de Deus, um profeta, para trazer uma exortação, uma palavra, o Senhor quer promover a edificação do corpo, o Senhor quer trazer edificação, a consolação, o Senhor quer assim, combater o mundanismo, as heresias. Por isso Deus usa os profetas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que nessa tarde nós possamos ter nosso entendimento aberto, sobre os 5 ministérios que o Senhor levantou para estar edificando a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero falar sobre o evangelista. Também é faz parte de um dos 5 ministérios. O evangelista é um mensageiro inflamado pelo amor de Deus e de boas novas. As almas perdidas, cuja mensagem principal é a graça redentora de Deus. O evangelista é um ganhador de almas, enquanto o pastor é o apacentador. O evangelista deve lembrar que quando ele está pregando, está trabalhando com as pessoas que possuem uma alma eterna. E levá-lo a Cristo é, sem dúvida, o maior resultado que ele pode oferir ao seu trabalho. Então, como eu falei na aula passada, no estudo passado, que exercer ministério é trabalhar para o reino. E aqui nós devemos falar sobre o evangelista, que o resultado que ele pode oferir é o seu trabalho. A palavra evangelista significa mensageiro de boas novas. Eles exerciam uma função especial que era de anunciar as boas novas do evangelho. Então, o evangelista tem a função de anunciar as boas novas. Louvado e exaltado
seja o nome do Senhor Jesus. Não vou falar das características do evangelista, né? Como eu amplio um pouquinho dos profetas e do dom de profecia, porque profetas, dom de profecia, o ministério profético, também é algo que ainda precisa de uma interpretação bem clara no meio do corpo de Cristo, do entendimento mais amplo em relação a essa questão. Por isso eu ampliei um pouquinho mais o tema. Agora eu vou falar sobre pastor. Trata-se do ministério mais destacado na Escritura, tendo como maior exemplo o Senhor Jesus. O ministério pastoral é muito amplo e compreende seguindo o seguinte aspecto. Então, qual é o trabalho de um pastor, desse ministério pastoral? É governar, defender, alimentar, cuidar, ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local. O pastor tem como trabalho na igreja local cuidar da sã doutrina, refutar as heresias, ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local. Esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Os padrões bíblicos do pastor são principalmente morais e espirituais. O caráter íntegro de quem aspira a ser pastor de uma igreja é mais importante do que personalidade influente. Então, a sua influência não tem importância. O mais importante para um pastor, um homem separado a pastor, é o seu caráter, ter um caráter íntegro. E a sua vida moral é espiritual. Esses são os requisitos de um pastor. Também quero chamar a atenção para os 5 ministérios, quando o Senhor diz em Efésios 4:11, que o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Éfeso, ele vai dizer que o Senhor deu uns para apóstolo, pastores, mestre, evangelista e profeta. O que eu quero falar nessa tarde abençoada? Que na Bíblia, nos 5 ministérios, não está escrito que todos foram chamados, tem um chamado para pastor. Não está escrito. Por isso nós começamos a falar que trata de um ministério mais destacado. Por quê? Fica em destaque. E por estar em destaque, em evidência, muitos desejam almejar esse ministério, que é o ministério pastoral. Mas devemos ensinar nós como agente influenciador, como aqueles que têm a responsabilidade de levar a palavra, de ser bem realista, que não são todos que têm um chamado pastoral. Não são todos, né, que têm o chamado para ser um pastor. Não, são outros, Deus deu uns, não diz Deus deu todos, porque a ênfase nesse tema no pastor, porque entendemos, é uma realidade triste, mas é verdadeira e a gente precisa falar a verdade, porque a verdade ela liberta e nós fomos chamados para levar a libertação aos cativos, aos aprisionados na mente, porque na realidade nós temos muita gente que estão livres, mas estão presos na mente, a mente aprisionada, estão cativos internamente. Precisam de prosseguir em conhecer essa verdade que é a palavra e ter o entendimento da verdade, como ela é biblicamente. E biblicamente não são todos que têm o chamado pastoral para ser um pastor, amém? Não são todos. E hoje nós vivenciamos em que, normalmente, com as exceções, poucas exceções, todos que chegam ao ministério, ou a maioria deles,
o anseio ou o desejo, ou se dizem que têm o chamado pastoral e querem receber a unção de pastor, o título de pastor. Então, esse estudo abre o nosso entendimento que não são todos. E como eu mesmo disse que no vídeo passado, que o Senhor ele chama, o chamado direto. Diretamente ele fala com o seu servo, fala com ele diretamente face a face no seu chamado. Mas também ele fala indiretamente com o seu líder espiritual. Então eu chamo a atenção para os líderes espirituais nessa tarde. O Senhor também usa os seus líderes espirituais para levantar no seu ministério, no seu chamado, para ungir. O Senhor fala, o Senhor mostra, o Senhor revela, mas que nessa tarde esse chamado e essa voz do Senhor Jesus seja uma voz bem compreendida, bem entendida, para que não possa acontecer o que está acontecendo nos dias de hoje. Uma gama de pastores, uma quantidade enorme de pastores sendo levantado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Biblicamente, não são todos, são uns. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Essa é uma reflexão para o que está acontecendo nos dias atuais. Amém? Agora eu quero falar sobre mestre. Na língua grega, a palavra mestre é didáskalos. O grego é tão difícil de pronunciar. Mestre é didáskalos e é usado para designar um ensinador, doutor ou alguém apto para ensinar. Designa também grandes mestres pela autoridade e influência impactante da sua palavra. Atrai as multidões para ouvi-los, como é o caso de João Batista. O mestre, conforme Efésios, não é apenas uma pessoa dotada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dotada de técnicas, habilidade e conhecimento para ensinar. Trata-se, na verdade, uma chamada específica e uma vocação dada pelo Senhor. Na vocação e consagração a Deus está o segredo da autoridade no ensino. Então, aquele que é chamado e consagrado pelo Senhor para o chamado de mestre, ministério de mestre, ele tem autoridade no ensino. Amém? Ele ensina com autoridade, sem medo de ensinar a verdade bíblica, porque a verdade, ela liberta. Para que haja libertação, é preciso que essa verdade seja pregada, seja ministrada, seja ensinada. É importante que se ensine a palavra de Deus com dedicação, sabedoria e profundidade. Ela é capaz de trazer libertação. Então, a palavra precisa ser ensinada com verdade, com profundidade, porque ela traz libertação e ela produz fé e ela promove a santificação. Então, queridos, se nós pregarmos, ensinar uma palavra com meio termos, não falando a verdade daquilo que nós aprendemos, daquilo que é uma verdade bíblica, daquilo que nós estudamos, o Espírito Santo nos revela, nos traz a mente, nos abre o nosso entendimento sobre essa palavra. Se for uma palavra que não é uma palavra verdadeira, uma meias palavras, porque a palavra verdadeiramente, ela mexe conosco, né? Ela nos confronta. E se for pregar a palavra com medo do confronto, ela não vai surgir o efeito, porque o efeito da palavra é quando ela é verdade. Quando ela é falada com verdade, com autenticidade, autêntica. Nós não podemos prostituir a palavra. Não podemos prostituir a palavra. Essa palavra ela é verdade e temos que ensinar e pregar conforme ela é. Mesmo que nós sabemos que ela vai trazer confronto. Mas esse é o papel da palavra. É confrontar para libertar. É confrontar para curar. É confrontar para produzir fé. Amém? Como demos exemplo de João Batista. João Batista foi um ensinador, um pregador da palavra, que ele pregava a palavra na verdade. Ele dizia, arrependei-vos, raça de víboras. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Era uma palavra dura, de confronto. Mas que surgiu um efeito tão grande na época de João Batista. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer,
expor e proclamar a palavra de Deus a fim de edificar a igreja do Senhor Jesus. Então, a palavra bem pregada, a palavra bem explicada, a palavra que traz o entendimento, ela tem o papel de trazer edificação para a igreja de Cristo. Os mestres são essenciais ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que recebe e amplia o ensino dos mestres consagrados e fiéis à revelação não se preocupa pela autenticidade e qualidade da mensagem bíblica, nem pela interpretação correta do seu ensino bíblico. Então, a igreja que ela tem, né, o propósito, que ela recebe e amplia o ensino dos mestres consagrados e fiéis à revelação da palavra, quando ela sabe que ela tem uma pessoa que é fiel e honesto com a revelação dessa palavra, ela não se preocupa com a interpretação correta do ensino bíblico, porque ela sabe com qual ferramenta ela está trabalhando. Amém? O Senhor Jesus passou muito mais tempo do seu ministério ensinando do que curando ou pregando. Ele ensinava não apenas pela beleza de suas parábolas, mas pelo estilo de vida que adotou. Então, o mestre tem que adotar um estilo de vida. Quem ensina a palavra precisa e deve conhecer a palavra, deve viver a palavra, deve saber como proclamar a palavra, deve ter fé em Deus, deve ter em mira o valor e a importância do ministério do ensino, deve ter a fé na palavra, deve saber mais do que determinar a situação requer. Deve gostar de amar cada vez mais a palavra. Deve conhecer seus alunos e seus ouvintes. Deve ter força de vontade e determinação. Não deve ensinar o mesmo assunto. Deve proceder sempre uma autêntica e ser autêntica, isto é, julgar-se a si mesmo. Como é terrível, né? Como é necessário, né, a gente fazer essa autocrítica, olhar para nós e vermos se nós estamos sendo fiéis à palavra, que nós estamos ensinando corretamente a palavra. Isso requer muita dedicação, realmente, muito estudo e muito cuidado em verificando os estudos que nós recebemos, estudo que nós estudamos e assim conferindo com os textos bíblicos, porque recebemos muitas coisas, né? Muitos materiais, né? E temos que examinar bem esses materiais. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que têm a chamada específica para o ensino devem ser aplicado e dedicado ao ensino. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos de estruturas na igreja que promovem encorajamento e facilite o envolvimento de cada pessoa. Então, o mestre, ele tem um papel, né, que nós citamos, vários itens, mas também é fundamental que a igreja local promova, encoraje e facilite o envolvimento de cada pessoa para receber o trabalho, o ensinamento. É fundamental a participação, é fundamental o desempenho de cada pessoa na igreja local, para que esse ensino seja com eficaz. Então, a participação de todos, né, em unidade, em amor, em comprometimento, é algo também fundamental para o trabalho do mestre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu encerro esse vídeo de hoje, lembrando para meus amados e minhas amadas, que isso não é um estudo, né? Não é um curso, é apenas uma reflexão, uma simples palavra de ensinamento, de conhecimento, para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento. A Bíblia diz que prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, e nós precisamos alcançar a estatura do varão perfeito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que a Igreja de Deus vivo na terra tenha uma tarde plena, uma tarde abençoada, e que esses dias nós possamos, já que estamos trancados na nossa casa, sem poder visitar
matar a saudade dos nossos amados familiares, da nossa família, dos nossos irmãos em Cristo, que é a nossa família de Cristo. Então, que possamos aproveitar esse tempo de cativeiro, né? Porque estamos aprisionados dentro de casa, né? Somos livres em Cristo. A nossa alegria é que nós estamos apenas dentro de casa, trancafiado, mas em Cristo nós somos livres. E o Senhor está nos proporcionando essas oportunidades maravilhosas, tremendas, esse tempo de estar aprofundando na palavra, conhecendo mais a palavra, meditando na palavra. E o Espírito Santo ama vocês tanto, tanto, imensamente, que me despertou ou me convocou para estar nesses dias de quarentena, trazendo uma palavra para a igreja, para os nossos amados e queridos irmãos, uns temas necessários e atuais, ao qual cada um de nós, eu não sei os irmãos, mas eu estou aqui na quarentena estudando, me aprofundando, porque eu tenho certeza e sei a necessidade que eu tenho de aprender mais, de conhecer mais a palavra, de me aprofundar mais na palavra. E estou tendo essa oportunidade única, maravilhosa. Estou já há um mês praticamente em casa. E louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. E a minha oração é que vocês também, né, usam esse exemplo para que vocês também possam, nesse tempo, estar se aprofundando, estudando, meditando, porque nesses dias o Senhor tem trazido ao meu coração muita libertação e muita cura. E o desejo é que isso aconteça também, porque a palavra na vida do meu irmão e da minha irmã, porque a palavra, ela liberta, ela descortina, ela abre o nosso entendimento, ela traz cura, ela aumenta a nossa fé, ela alimenta a nossa alma. Então receba essa palavra em nome de Jesus, tenha uma tarde abençoada, que o Espírito Santo, ao você ver esse vídeo, revele o mais profundo, porque a palavra de Deus, ela é fonte inesgotáveis. Essa palavra de Deus ministrada, essa palavra de Deus revelada, ensinada, ela é fonte inesgotáveis. Se a gente cavar, tem muito ouro ainda para ser descoberto. Amém? Graça e paz.